Olá, graça e paz a todos, os irmãos do México, cada jovem que está escutando essa mensagem. Eu me chamo Thiago Minho, sou pastor e fundador da Igreja Missão Apostólica em Antioquia. Sou líder da Expedição México 2021, a qual estaremos com todos vocês aí em nome de Jesus. A batalha para que nós chegamos ao México está muito grande, mas eu creio que o que Deus vai fazer nesse tempo, nesses 23 dias que nós estaremos em julho de 2021 no México, será rompedor, tanto para a vida de todos os irmãos que estão aí, quanto para as nossas vidas, e para que tudo Jesus Cristo seja glorificado, exaltado e colocado como centro de todas as coisas. Amém? Eu quero hoje à tarde estar falando sobre a paternidade de Deus. O que Jesus veio fazer é revelar a paternidade de Deus sobre nossas vidas. Então vamos estar abrindo um texto em João, capítulo 14, versículos 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e o tende visto. Jesus está sendo muito claro que ele é o caminho de reconciliação com a paternidade de Deus. Quando nós analisamos o texto de João 14, é as últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos. Ele não está dando essa instrução para aqueles que somente são uma multidão, somente aqueles que estão interessados no milagre que Jesus pode fazer, ou naquilo que Jesus pode oferecer. Mas ele está instruindo aqueles que seriam seus apóstolos, aqueles que realmente levariam o apostolado de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, a de ressurreição e tudo aquilo que Jesus instruiu. Então, quando nós somos os seus discípulos, quem é seu discípulo vai aprender sobre a paternidade de Deus. Quem é realmente o seu discípulo vai aprender que Deus, ele não é simplesmente um Deus, mas ele é um Pai que veio nos curar, nos salvar, nos redimir e nos levar ao plano original que ele tem sobre nossas vidas e através de nossas vidas. Em João 14, a gente, quando vai fazer uma leitura nesse capítulo, a gente vê a palavra Pai 23 vezes. Então, presta atenção no que realmente Jesus quer expressar sobre isso. Ele é um texto que deixa explícito a paternidade de Deus. Ele é um texto que realmente nos ensina que Deus é Pai. Mas ele nos dá instruções de realmente como que nós entendemos que nós somos filhos. O que nos define biblicamente que nós somos filhos de Deus. Então é sobre isso que eu quero estar falando através dessa mensagem. Para que você, jovem, para que você está escutando essa mensagem, entenda que Deus, ele não quer ser simplesmente um Deus sobre sua vida, mas ele quer ser um Pai. E todo pai deseja o melhor para os seus filhos. Todo pai sempre vai planejar um caminho grandioso para a vida dos seus filhos. Então, realmente, a paternidade de Deus, ela aponta isso. Jesus, ele diz: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai.
também conhecereis a meu Pai. Ele enfatiza, ele está dizendo: ei, vocês estão me conhecendo? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês estão vendo o meu testemunho? Vocês estão vendo o meu deitar, o meu levantar, o meu relacionamento com o Pai? Então, eu estou testemunhando da paternidade de Deus. A dificuldade dos judeus era enxergar Deus como Pai. Eles enxergavam Deus como um Deus, não Deus como um Pai. Mas também o fato de nós enxergarmos a Deus como um Pai não significa que nós podemos viver uma vida de pecado. E é sobre isso que nós vamos estar decorrendo, sobre essa mensagem, sobre a paternidade, a restauração da paternidade de Deus sobre nossas vidas. Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma coisa que nós precisamos entender: Jesus, ele é o caminho da paternidade de Deus. Ele é o modelo. E é impossível você acessar a paternidade de Deus sem acessar a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que através do seu Espírito, o que? Ele vem curar todo o problema de orfandade que nós temos. Muitas vezes o plano original de Deus é que nós vamos conhecer a paternidade de Deus através da nossa paternidade biológica. Então, o nosso Pai, ele é o primeiro canal e a primeira expressão de Deus sobre nossas vidas. Então, quando ele falha na instrução, no ensino, na missão e no legado também financeiro, ele vai estar também transferindo isso sobre nossas vidas. Se nós temos um Pai que não nos transmitiu amor, nós vamos ter muitas vezes dificuldade de entender o amor de Deus sobre nossas vidas. Se nós tivermos dificuldade de ver a provisão de Deus através do nosso Pai, nós provavelmente vamos ter muita dificuldade de entender que Deus provê sobre nossas vidas. Quando nós tivermos dificuldade de nos submeter aos ensinos dos nossos pais, e nós, como filhos, vivemos uma vida de rebeldia diante dos nossos pais, nós vamos transferir essa rebeldia, essa orfandade à paternidade de Deus. E isso vai ser expressada de uma forma clara também a desonra aos nossos pais e a desonra aos nossos líderes e pastores. Então, muitas coisas a qual nós estamos vivendo hoje reflete se nós realmente fomos curados de orfandade. Presta atenção nisso. Então, o que Deus quer curar na sua vida através desse vídeo é toda e qualquer orfandade. Porque se nós fomos órfãos, se nós temos um espírito de orfandade sobre nossas vidas, nós não vamos acessar as promessas de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos andar como andarilhos nessa terra, vivendo uma vida em ciclos de derrotas, até realmente nós sermos curados pela paternidade de Deus. Então, quando nossos pais falham sobre nossas vidas, realmente Deus vai levantar um pai espiritual sobre nossas vidas. Se o nosso pai biológico não apresentou Jesus e a paternidade de Deus e a mensagem da cruz, Deus sempre vai levantar uma paternidade espiritual sobre nossas vidas. E essa paternidade espiritual é a que vai nos pastorear, é a que vai apresentar a mensagem de salvação, de redenção, que realmente vai nos colocar Jesus como Senhor e Salvador sobre nossas vidas.
Agora, se essa paternidade espiritual falhou sobre nossas vidas, e ela somente apresentou Jesus como Senhor e Salvador sobre nossas vidas, e ela não apresentou a missão de Deus sobre nossas vidas, e não nos ajudou a trilhar o caminho da descoberta do plano original de Deus, do plano da vocação que Deus nos colocou sobre nossas vidas, a missão a qual Ele tem sobre nossas vidas, Deus sempre vai levantar um ativador da mensagem de destravamento geracional de Deus sobre nossas vidas. Porque a paternidade biológica, a paternidade espiritual e a paternidade geracional, elas vão destravar a paternidade de Deus sobre nossas vidas. É os caminhos que realmente vão levar nós realmente nos deparar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, nós seremos verdadeiramente livres para caminhar como um testemunho genuíno de Deus na terra, sem ser realmente rebeldes, sem ser realmente pessoas que vão viver uma vida, eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, ninguém me manda, ninguém fala o que eu tenho que fazer. Quando uma pessoa ela tem essa conduta, ela já vive uma vida de orfandade. Olha o que Jesus nos instrui na sua palavra. Na verdade vos digo, João 14:12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus está dizendo: quem realmente é um filho de Deus vai executar as minhas obras, os meus mandamentos, os meus testemunhos, a minha conduta. Realmente vai fazer aquilo que eu fiz, o legado que eu deixei, a instrução que eu deixei. Jesus ele está cumprindo sua missão. Ele diz: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Então, as nossas obras vão expressar a paternidade de Deus Pai sobre a terra e o testemunho genuíno de Jesus. Entenda, quem vive uma vida entendendo a paternidade de Deus vai acessar as obras que Deus tem sobre nossas vidas antes da fundação do mundo. É uma pessoa que vai viver na identidade e no propósito de Deus sobre a sua vida. Versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando eu entendo a paternidade de Deus, quando eu entendo o senhorio de Jesus, os seus mandamentos, as suas instruções, e eu sou levado através do Espírito, eu vou saber realmente pedir para o Pai, através do Filho, guiado pelo Espírito. Então eu realmente vou ser atendido em minhas orações, porque eu vou pedir aquilo que realmente está dentro do propósito original de Deus. Quando uma pessoa entende a paternidade de Deus, o senhorio de Jesus sobre sua vida e o governo do Espírito, ela realmente vai saber orar como convém. A carta de Tiago muitas vezes nos fala: vocês muitas vezes pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem para os seus próprios deleites, para as suas próprias obras. Ele está dizendo: nós muitas vezes, as nossas orações são para as nossas obras carnais e não para o propósito original de Deus na terra. Entenda isso. Mas quando nós sabemos orar como convém, nós vamos orar com aquilo que está dentro do coração do Pai.
Quando nós entendemos a missão do Pai sobre nossas vidas, nós vamos entender o seu coração. E ele continua em João: se pedires alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Entenda, quando nós sabemos esse relacionamento, Deus faz. O problema é que nós queremos nos relacionar com Deus como órfão. E ele continua no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Entenda, essa palavra outro, no original grego, significa allos, A-L-L-O-S, alguém além da outra e da mesma espécie. A palavra mostra semelhança, porém diversidade de operação e ministérios. O uso que Jesus faz de alós para enviar outro Consolador equipara-se ou compara-se a alguém além de mim e em adição a mim, mas alguém como eu, na minha ausência. Ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente. Presta atenção. Fisicamente ou presente com vocês. A vinda do Espírito garante continuidade no que Jesus fez e nos ensinou. Então, o Espírito de Deus revela Jesus. Jesus revela o Pai. O Espírito Santo, ele sempre vai nos revelar e nos ensinar, e a nos ensinar a guardar todos os mandamentos que Jesus nos ensinou. É tão interessante que no versículo 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Presta atenção. O Espírito Santo nos ensina tudo o que Jesus revelou do Pai. Adão, quando caiu, ele não perdeu um Deus, ele perdeu um Pai. Ele perdeu um relacionamento íntimo e físico com a expressão da paternidade de Deus. Como você prova isso, Pastor Tiago? Quando ele cai no jardim do Éden, ele continua a se sacrificar para Deus. Mas no plano original, não era que Adão viesse sacrificar com Deus. Era para que Adão viesse todos os dias se relacionar com Deus na viração do dia. Porque Deus deixa a obra que ele queria fazer na terra, ele reparte essa obra com Adão. Você consegue imaginar a preciosidade, o privilégio disso? Então, quando Jesus vem, ele vem resgatar esse relacionamento de novo, com que nós tenhamos um relacionamento com a paternidade de Deus, com que nós vamos viver as obras que o Pai Celestial estabeleceu sobre nossas vidas. Uma obra perfeita, uma obra que realmente vai trazer uma expressão dos céus para a terra. Então, quando nós testemunhamos o seu reino, nós testemunhamos um rei que vem mostrar a paternidade de Deus Pai. E essas obras que foram geradas no coração de Deus. Mas nenhum filho, ninguém entenderá essas obras no coração do Pai, se não se relacionar como filho. E no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Entenda, não é o desejo de Deus nos deixar órfão. Ele quer quebrar toda a orfandade, toda a rebeldia, toda a maldição que a orfandade gera sobre nossas vidas e através de nossas vidas. Pessoas órfãs, elas não, por exemplo, cumprem projetos nenhum. Elas são rebeldes,
Muitas vezes elas começam as coisas e não terminam. Ou elas até cumprem algumas coisas, mas elas cumprem mais com o intuito de expressar uma rebeldia do que realmente expressar a paternidade de Deus. Elas cumprem muitas vezes alguns projetos que elas colocam no coração, mas elas cumprem com a intenção de dizer assim, ó, viu, eu consigo, eu posso. Não para muitas vezes revelar assim, Deus esteve comigo, Deus me ajudou, Ele me ensinou, Ele me curou. Não, elas mostram assim, eu posso. E isso é uma expressão de rebeldia. E essas são obras mortas, são obras passageiras, são obras que não vão expressar a paternidade celestial de Deus. Vamos em Hebreus. É tão precioso, Hebreus 5 em diante. Hebreus 12, 5 em diante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ela fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Entenda, quando nós aceitamos a correção que Deus tem sobre nossas vidas, nós acessamos e estamos dizendo, Senhor, o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor me corrige, o Senhor me exorta no meu erro, o Senhor me exorta no meu pecado, mas eu sei que o Senhor está fazendo isso como em amor. Quando nós aceitamos isso, nós somos filhos, e filhos têm direito à herança eterna. Filho tem direito às heranças terrenas que Deus tem sobre nossas vidas, mas o bastardo, biblicamente, ele não aceita a correção. Então, quando muitas vezes o seu líder lhe repreende em amor no seu erro, é uma correção de Deus sobre sua vida. E quando você negligencia isso, você está sendo bastardo, você está sendo rebelde, você está sendo órfão e não está acessando a paternidade e a correção de Deus sobre sua vida. Quando seus pais fazem isso, se a liderança que Deus colocou sobre sua vida e você não aceita isso, você o quê? Está sendo um órfão. E órfão não vai acessar as promessas de Deus. Ele não vai poder expressar as obras de Deus na terra. Guarde esse ensino. Todas as vezes que Deus levantou um líder, que Deus levantou minha mãe, meu pai, quando eu tive entendimento da paternidade de Deus, todas as vezes que Deus levantou pessoas para me exortar, eu aceitei em amor. E eu entendi que isso guardou a minha vida. Eu sou pastor hoje de igreja, pastoreio pessoas, e muitas vezes eu vejo pessoas, sabe, elas caminhando firme, elas mergulhando, mas no momento muitas vezes que elas são exortadas, elas abandonam tudo, abandonam a igreja, abandonam o pastor. Por quê? Porque a orfandade está tão impregnada, está tão dentro dela, que ela não se permite ser curada. E elas muitas vezes perdem as promessas de Deus. Amém? Outra instrução que eu quero te deixar rapidamente para nós vamos terminar essa mensagem. Romanos 8:16. O que define que eu sou filho de Deus? Romanos 8:12 em diante. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão
para uma outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Entenda, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filhos é ruiós, é filhos maduros. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus vão atingir a maturidade de Deus. Esses vão ser co-herdeiros com Deus, vão ser co-herdeiros com Jesus Cristo, co-herdeiros com a sua promessa. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cura agora toda a orfandade nas pessoas que estão escutando essa mensagem. Senhor, se houve uma negligência de uma paternidade, uma falha de uma paternidade espiritual, biológica e geracional, que o Senhor cure agora. Que essas pessoas, esses jovens que estão escutando essa mensagem, sejam curados em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, eles não andem mais em rebeldia, eles não andem mais nas frustrações, eles não andem mais governados pelas feridas que os seus traumas, através de seus pais, através de líderes ou através de autoridades que o Senhor levantou, que muitas vezes pecaram e geraram essa frustração. Senhor, cura agora em nome de Jesus. Eu oro que os líderes que estão escutando essa mensagem se levantem como pais espirituais, que vão ajudar a curar, assim como o Senhor disse no último livro da Bíblia, no Antigo Testamento, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não venha a ser ferida com maldição. O Senhor gera essa cura entre pais e filhos, e entre filhos e pais, para que quebre a orfandade e toda a maldição sobre a terra seja curada em nome de Jesus, Pai. Que os filhos hoje que estão com fragmentos de orfandade, com feridas de orfandade, sejam curados em nome de Jesus. Nós te damos graça, Jesus. Nós te louvamos. E que você realmente seja guiado pelo Espírito Santo. E que realmente você seja um filho maduro que vai ser uma expressão dos céus para a terra. Porque essa terra clama pela expressão dos filhos. Amém? Eu e minha casa, eu e minha família, desejamos toda sorte de bênçãos para vocês jovens. E sejam curadas em nome de Jesus. Meu nome é Pastor Thiago Minho. Se quiser me acompanhar pelo Facebook, eu tenho minha página Pastor Thiago Minho. Se quiser nos acompanhar pelo Instagram, acompanhe lá Thiago Minho e seja edificado por essas palavras. E nós oramos. Hoje pela manhã eu acordei com muita dor de cabeça, ânsia de vômito. Por quê? Porque o inferno não quer que essa mensagem chegue até você. Mas nós nos dispomos, nos colocamos a servir a todos com a mensagem da cruz. Deus os abençoe. Um grande abraço.